Gente, eu fiquei muito na dúvida se eu gravava esse vídeo ou não, porque não sei explicar, mas tem gente que gosta de escutar minha voz, né? Estudando assim, aprende escutando e anotando ao mesmo tempo, né? Então eu vou explicar. Por que eu tô feliz? Porque eu estou organizando, quem sabe, uma viagem muito maneira pra ir, né? Mas tá. Se eu for mesmo, se eu tiver um pouco nas aventuras, quem sabe eu não faço até um vlog. Mentira, aí já é demais. Vamos lá, basicamente o que eu vou falar aqui é sobre sistemas de informação que a gente vai ter, por exemplo, vai ter o sistema de informação de pessoas vivos, nascidos mortos, gestantes, sabe? Essas informações assim. O primeiro sistema que a gente tem o SIM, que é literalmente SIM, S-I-M, SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Ele, obviamente, ele vai ser um tipo de sistema. Peraí que me mandaram mensagem, eu estou muito animadinha para saber o que é. Que são... Ai, gente, eu tô muito animada, eu tô muito empolgada. São dados sobre a mortalidade que a gente tem, que vai basicamente, esses dados da mortalidade, eles vão servir para quê? Para você ter uma gestão melhor, para você possível realizar uma análise da situação da população em si, para você ter um planejamento, você avaliar as situações de risco, sabe, as ações. Então, olha só, o Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, são dados sobre mortalidade para subsidiar as diversas esferas de gestão, possivelmente realizar análise de situações, planejamento e avaliar as ações mesmas e programas na área. Estatísticas da mortalidade. Permite estudos de estratégicos, epidemiológicos, tá? E sociodemográficos também. Aí, como que a gente faz? Qual que é o dos dados que a gente utiliza para ter a coleta dessas informações do sistema de informação de mortalidade? Vai ser a declaração de óbito, tá? Utiliza-se a declaração de óbito para a codificação correta de causa básica de óbito e para isso também se utiliza o CID, né? Para você justamente para a codificação correta da causa da morte da pessoa em si. O CID é aquele número. É porque toda doença, toda síndrome assim, tem um número certo, específico. Aí quando você faz a declaração de óbito e tudo mais, se coloca o CID. E qual que é o cálculo que você geralmente faz? É o número de óbitos devidos a cada grupo sobre um total de óbitos por causa sobre o total de óbitos daquela causa, daquela determinada causa, sabe? Deixa eu pensar em um exemplo aqui. Cara, eu não consegui pensar em nenhum exemplo. Mas o sistema de informação de mortalidade é basicamente isso. É os dados gerais, vamos dizer assim, sobre a mortalidade. Aí é fundamental para você ter o planejamento de uma gestão, para você organizar, fazer o planejamento e avaliar as ações e tudo mais. As estatísticas da mortalidade permite você avaliar estratégias. Estratégias? Permite, não estratégias, mas permite estudos estatéticos, estatéticos, epidemiológicos e sociodemográficos. Aí você vai utilizar a declaração de óbito para coletar os dados e para você confirmar, colocar a causa correta da morte, da causa básica do óbito, se você se utiliza o CID. Além disso, além do SIM, a gente tem o SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos. O SINASC, ele vai reunir todas as informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo aquele território nacional, tá? Possibilita intervenções relacionadas à saúde de gestantes e de recém-nascidos para todos os níveis de atenção do SUS em si. Lembrando que a gente tem vários níveis de atenção, né? Atenção primária, secundária e terciária. Alguns até consideram que existe uma atenção quaternária. Então, o sistema de informação de nascidos vivos é isso. Quais são os instrumentos, quais os dados que você vai coletar para basear os dados, como que fala? Aquele sistema de informação, nesse SINAM. Basicamente, você vai utilizar a declaração de nascidos vivos para fazer a coleta lá, para ter informação. Eu não sei explicar essa parte.
Ó, utiliza-se instrumentos padronizados para coleta de dados. Quais são esses instrumentos para coleta de dados justamente para esse sistema de informação de nascidos vivos, o SINASC? É o DN, né? Declaração de Nascidos Vivos. Essa declaração de nascidos vivos, elas são distribuídas pelo Ministério da Saúde, tá? E essas declarações, elas são essenciais para a atenção integral da saúde da mulher e da criança, possibilitando a adoção de medidas que asseguram um plano de desenvolvimento e crescimento infantil. O que vai constituir no SINASC? Vai constituir a natalidade, a morbidade, a mortalidade infantil, a mortalidade materna também, características de toda a atenção do parto e do recém-nascido vivo, tá? Aí o cálculo basicamente é o número de nascidos vivos com menos de 2.500 gramas vezes 1.000 e o número total de nascidos vivos. Então, recapitulando, Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, são dados gerais da mortalidade, que é para você fazer uma gestão, você avaliar, planejar estratégias sobre a saúde em si, permite estudos estatísticos, permite estudos de estática, epidemiológicos e de sociodemográficos também. Utiliza-se a declaração de óbito para você fazer a coletar esses dados, para você colocar a codificação correta da causa básica da morte. Você vai utilizar o CID, e é o número de óbitos de um determinado grupo sobre o número total de óbitos sobre a causa, sobre uma determinada causa em si. Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC, você vai fazer basicamente, vai coletar os dados relacionados aos nascidos vivos, a saúde da gestão também, de todo aquele território, tudo relacionado, assim, ó, possibilitando intervenções nacionais à saúde de gestantes e de recém-nascidos vivos em todos os níveis de atenção do SUS. Utiliza-se a declaração de nascimentos, de nascidos vivos. Essa declaração, esse DN, ela é distribuída pelo Ministério da Saúde. Essa declaração também é essencial para a atenção integral da gestante, da criança, da mulher em si, né? O SINASC, você vai ter mortalidade, natalidade, morbidade, mortalidade infantil e da gestante, da materna, sim. Vai ter também as características do que aconteceu no parto, das características do recém-nascido vivo e tudo mais. E é o número de nascidos vivos com menos de 2.500 gramas vezes 1.000 sobre o número total de nascidos vivos. A outra coisa que a gente tem é o SINAM, que é o Sistema de Informação de Doenças Compulsórias, né? Como que é? Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Vai ser basicamente doenças compulsórias que a gente vai ter aqui. Olha só, é utilizado para fornecer explicações causais dos agravos de notificação compulsória. O que seria uma notificação compulsória? Raiva, tuberculose, eu acho que só vem isso na minha cabeça. Acho que poliomielite também, talvez, não sei dizer. Esse SINAM, que é, novamente, Sistema de Informações de Agravos de Notificação Compulsória, de notificação em si, permite indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, tá? Contribuindo para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica, ou seja, esse SINAM, ele vai servir para você alertar a população alertar também o sistema de saúde, no Ministério de Saúde, de que uma doença compulsória de nível, assim, que epidemiológico, né, que pode se espalhar, assim, de forma, vamos dizer, mais ampla, assim, com facilidade de se espalhar, ela é notificada para que justamente você tenha um controle daquela doença, daquele agravo, porque não se agrave mais, né? E busca também você identificar
em qual risco aquela população está sujeita a adquirir, a desenvolver essa doença, sabe? Seria isso que seria o SINAM. O SINAM você vai possuir dois instrumentos de coleta de dados. Nos outros a gente só tinha um, que era a declaração de óbito e a declaração de nascidos vivos. Aqui no SINAM você vai ter dois instrumentos de coleta de dados emitidos pelo CMS e o CES, que basicamente vai ser a ficha individual de notificação. O nome já fala, vai ser a ficha, é a ficha que cada paciente vai ter em relação àquela notificação. Então, ó, é preenchida para cada paciente suspeito quando há um problema de saúde em relação à notificação compulsória. É uma ficha individual para cada paciente, caso você esteja suspeitando de que ele tenha essa doença compulsória, né? Essa notificação compulsória. A ficha individual contém elementos necessários ao conhecimento da situação epidemiológica relacionados ao caso notificado, obviamente, e no SINAM você vai possibilitar calcular os dados do quê? Da incidência, lembrando que incidência é o número de casos novos, né? Da incidência daquela doença, da prevalência, que é o número prevalente do atual presente de casos daquela doença, do número de letalidade, que é a quantidade de pessoas que vão morrer, a taxa de natalidade, né? O número de pessoas que morreram, que vão morrer, assim. Eu vou explicar melhor sobre a taxa de natalidade mais pra frente, sobre essa doença, e você identificar também as áreas de risco. Basicamente isso que o SINAM possibilita. Aí você tem agora o que é uma notificação. Uma notificação é uma comunicação oficial que você vai fazer de ocorrência de uma determinada doença, tá? De uma determinada grave à saúde, e essa comunicação oficial, ela é feita pelas autoridades sanitárias. Quem vai fazer geralmente essa notificação? Vai ser os médicos, os profissionais da área de saúde, basicamente, justamente para você planejar para ter umas medidas de intervenção. Então, novamente, notificação é uma comunicação que você vai fazer às autoridades sanitárias em relação a um possível agravo de uma doença, de uma determinada doença compulsória, né? Aí, para que você tenha uma intervenção, para que haja intervenções. Que mais? Existem dois tipos de notificação. Existe a notificação contínua e a notificação sigilosa, de sigilo. Obviamente, quando você for fazer uma notificação sigilosa, você não vai poder divulgar os dados da pessoa, nem nada assim, acredito eu. A única coisa, na verdade, não é os dados da pessoa. Acredito que você não deve divulgar, você só... Aqui que eu anotei, é porque tinha um puta texto, né? Então, eu só anotei que me achou interessante. Mas, ó, a notificação sigilosa só pode ser divulgado fora do quesito contexto médico, em caso de risco para a comunidade. Então, no caso da sigilosa, seria isso. Da notificação contínua, para que essa notificação contínua ela tem a função de quê? Permitir acompanhar a evolução temporal da ocorrência de casos. Quando, então, tipo assim, você vai ter uma notificação contínua, você vai acompanhar todo o caso, todo o processo, acredito eu, até o desaparecimento, cessão desse agravo compulsório, né, dessa notificação compulsória. Quando não se registrarem casos de doenças notificatórias no decorrer desse período, caso não apareça mais e já foi solucionado aquele caso, deve-se proceder à notificação negativa, tá? Então, notificação existe dois tipos, a sigilosa e a contínua. A sigilosa só pode ser divulgado fora do contexto quesito médico, se você tiver um caso de risco para a comunidade, e contínua é que permite você ter um acompanhamento de uma evolução temporal em relação àquela ocorrência daquele agravo, quando não são registrados novos casos de doença de notificação compulsória no decorrer desse período, você vai justamente proceder para a notificação negativa.
Então, ó, falamos do SIM, falamos do SINASC, falamos do SINAM, e agora a gente vai falamos da notificação também, e agora vamos falar do Sistema de Informação Hospitalares, que é o CSIH, né? Esse Sistema de Informação Hospitalar, ele basicamente, ele vai disponibilizar dados, tá, sobre as internações, com características da pessoa, o tempo que essa pessoa ficou internada, o lugar de internação, a procedência do paciente, as características do serviço, se houve morte, tem que ter o CID, sabe, tudo mais. Então, o sistema de informação hospitalar vai basicamente constituir toda a informação do paciente relacionada àquele período em que ele ficou internado ou não. Aí a gente tem o CIA, né? Que é SIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial. É uma unidade de registro também que você vai ter, que basicamente você vai informar todo o procedimento que foi realizado no contexto ambulatorial. Ó, unidade de registro de procedimento ambulatorial realizado. Não há dados sobre diagnóstico ou motivos do atendimento. Isso, acredito eu, que deve ficar nas informações hospitalares, né? Esses dados sobre o diagnóstico e o motivo do atendimento. Possui um subsistema de informação para autorizações de procedimento de uma alta complexidade, tá? Unidade de registro ao paciente e todos os dados são registrados sobre uma numeração única. Novamente, sistemas de informação ambulatorial vai constituir basicamente, então, as informações que acontecem no ambiente ambulatorial, no procedimento ambulatorial. Não há dados sobre o diagnóstico ou motivo do atendimento. Eu, Ana Clara Lousada, acredito que isso deve ficar justamente no sistema de informação hospitalar, porque lembrando que o sistema de informação hospitalar você vai ter dados sobre internação, características da pessoa, o tempo, o lugar da internação, o CID, a característica dos serviços e tudo mais, né? Continuando no sistema de informação ambulatorial, ele vai possuir um subsistema, aliás, de informação para autorizações de alta complexidade. Autorização de procedimentos de alta complexidade. A unidade registra o paciente em todo em si, e todos os dados eles vão ficar sobre registro de uma numeração única. Aí a gente tem o ESUS-AB, que é um programa. Não é um programa, eu acho que é um site, pelo que eu entendi. Deixa eu dar uma olhada. Ele é um site mesmo, ele é um prontuário eletrônico do cidadão, né, que tem aqui. Esse ESUS, ele é ESUS-AB de atenção básica, tá? Ele é um sistema de redistribuição de informações da atenção básica, fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população. Basicamente, você vai ter menos fichas e mais informações da população dentro ali desse site e tudo mais, né? O que eu havia falado? Ele era o que mesmo? Um prontuário eletrônico do cidadão, né? Em relação a sistema de informações no geral, foi. Agora eu vou entrar nos indicadores de saúde. Os indicadores de saúde, eles vai ter o que são números absolutos, números relativos, o que é proporção, índice, razão, prevalência, incidência, taxa de letalidade, que eu havia citado. Aí depois eu vou falar sobre os mapas e os principais indicadores, né, os coeficientes que a gente tem. E finish, acabou. Então, primeira coisa que a gente tem são os indicadores de saúde. Esses indicadores de saúde, eles são medidas que vão conter as informações, tá, relevantes sobre o sistema de saúde, basicamente. Então, indicadores são... Os indicadores são medidas que vão conter as informações sobre o sistema de saúde, basicamente.
A gente tem os números absolutos. Os números absolutos são aqueles números que dá para você contar diretamente, por exemplo, 1, 2, 3, 4, isso aqui seriam números absolutos. E a gente tem os números relativos. Os números relativos são basicamente proporção, razão, índices, isso tudo que eu vou explicar, né? Porcentagem também, tudo mais, ó. Números absolutos. Números que dá para contar diretamente, mas tem limitações, tá? Pois eles não se apoiam em pontos de referência que permitem conhecer melhor a situação. Isso é uma característica negativa deles. Os números relativos são números que eu havia falado que são em porcentagem, razão, proporção, índices, taxas ou coeficientes, que eu vou falar sobre eles e tudo mais. Por exemplo, de um número relativo. Se 30 alunos faltaram em uma turma de 100 pessoas, o número absoluto é 30, mas o número relativo é 30%. Porque vai ser 30%, sabe? Aí você vai dar 0,3, multiplica por 100 de novo, vai dar 30%. Então, isso seria mais ou menos o número relativo. Tá vendo que é a porcentagem? Então, vamos lá, qual que é a diferença de proporção, o que é índice, o que é essas coisas. Peço perdão, gente. Vamos lá. O que é proporção? Proporção é basicamente a relação entre o número de indivíduos com certos atributos e o total de indivíduos considerados. Basicamente, a proporção, ela mostra a parte em relação ao todo. Ela não considera tempo, tá? Quando a gente fala que o numerador está dentro do denominador, lembrando que o numerador é a parte de cima, né? Quando a gente vai fazer uma fração assim, é a parte de cima, o numerador, e a parte de baixo é o denominador. Então, é como se fosse o denominador, seria mais ou menos o total. Por exemplo, uma turma tem 40 alunos e 10 são canhotos. Qual que seria o total? O 40 alunos. Então, esse seria o denominador. E o numerador, 10 canhotos. Então, você vai fazer 10 dividido para 40, que vai dar 0,25 multiplicado por 100, 25%, entendeu? Então, a proporção de alunos, assim, que são canhotos, em relação à turma toda, é 25%, sabe? No caso da razão, a razão ela geralmente serve para você comparar grupos. E o denominador não está no numerador. A razão você vai ter dois valores, duas grandezas, vamos dizer assim, dois grupos diferentes, assim, não são iguais. Quando eu falo que geralmente serve para comparar grupos, é assim, por exemplo, qual que é a razão, ou melhor, em uma turma tem 20 mulheres e 10 homens, que eu peguei um exemplo aqui. Aí você vai fazer a razão. Qual que é a razão? Você vai fazer 20 por 10. Então, a razão é de que tem duas mulheres para um homem, sabe? A razão entre mulheres e homens são 2 por 1. Que a gente tem. O índice, gente, ele é um tipo de razão, ou se não, uma razão especial ou uma proporção padronizada que é usada para você comparar situações ou avaliar desempenhos. O índice é uma relação entre entidades, né, de distinta natureza, grupos diferentes, grandezas diferentes, ou numerador e denominador. É um número relativo usado para comparar ou avaliar uma situação. Não mostra o total, mas sim a relação que tem, sabe? Por exemplo, índice de desenvolvimento humano. Você vai basicamente avaliar a situação do desenvolvimento humano em si no IDH, sabe? Por exemplo, eu acho que no índice de desenvolvimento humano, eu não tenho certeza, mas eu acho que entra saneamento básico, se a pessoa tem uma alimentação segura, sabe? Alguma coisa assim. Eu sou bem ruinzinha nessa parte, então eu peço perdão. Inclusive, eu não tenho certeza do que eu falei aqui agora, tá?
Então, o índice é uma relação entre entidades de distinta natureza, numerador ou denominador, e é um grupo relativo usado para você comparar ou avaliar uma situação. Não mostra o total, mas sim a relação entre elas, né? Usada para comparar situações e avaliar desempenho. Prevalência é basicamente é o número de casos de uma doença presentes naquele local, entendeu? Tanto que, ó, mede todos os casos, tanto novos quanto antigos, tá? De uma doença no momento ou período. Mostra quantas pessoas estão doentes em uma população e é usada para você justamente determinar doenças crônicas. A incidência, ela já vai medir casos novos de uma doença em um período de tempo. Mostra o risco que você tem de adoecer. E é usado em estudos de causa, tá? A taxa de letalidade, ela vai medir basicamente a gravidade da doença, tá? Mostra quantos doentes morreram por causa daquela doença. E o numerador vai ser basicamente o número de mortes. Então, de 1.000 casos de meningite, sei lá, 20 morreram. Não, mas ficam. Não, de 100 casos de meningite, 20 morreram, entendeu? Então, vai ser 20 sobre 100. Aí você vai fazer o cálculo lá, vai dar isso. Então, 20% de casos que pegaram meningite, desse 10 morreram. 10 não morreram, não. De 100 casos de meningite, 20% desses casos, as pessoas morreram. Aí, em relação a essa gestão de informações, a gente tem os mapas, né? Os mapas, eles são um tipo de representação gráfica que a gente tem, tá? É um tipo de representação de informações, justamente para você identificar os padrões de eventos de doenças, por exemplo, de saúde. E além disso, ele também serve para você entender, visualizar o movimento da população quando ela está em busca de uma saúde, de serviços de saúde em si, sabe? Parece até sem respirar. É o que é mais fácil do que um quadro em si, tá? Por isso que a gente utiliza mapas. Principais indicadores de saúde. Coeficiente de taxa de mortalidade geral, ou seja, é o número de óbitos totais por 1.000 habitantes da população residente daquele local. É a taxa de mortalidade no geral, vamos dizer assim. Tem a taxa de mortalidade infantil, que é o número de óbitos menores de que 1 ano por 1.000 nascidos vivos. Tem a taxa de neonatal, que é a taxa de mortalidade antes mesmo de completar, taxa de natalidade de bebê assim, antes mesmo de mortalidade infantil, antes mesmo de completar 28 dias, então é a taxa de neonatal. Por nascidos vivos, né? Por 1.000 de nascidos vivos, sempre vai ser 1.000. Pós-neonatal é a taxa de mortalidade entre 28 dias e 364 dias. Em relação eu acho que é 1.000 vivos, 1.000 nascidos vivos também. E a taxa de mortalidade materna é o número de óbitos causados por procedimentos obstétricos por 100.000 números de nascidos vivos. Então, os principais indicadores são isso. Vou recapitular aqui rapidinho, ó. A gente tem o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Vai constituir basicamente todas as informações sobre a mortalidade, né? E tudo mais. A gente tem o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, que é o SINASC, que vai conter as informações sobre o número de nascidos vivos, vai ser fundamental para você ter planejamentos para a distribuição de saúde do nascido vivo, da gestante, da mulher em si. O SINASC você vai ter a natalidade, morbidade, mortalidade infantil e materna, o número de nascidos vivos com menos de 2,5 kg. Tem o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM,
que você, lembrando que existem dois tipos de sinal, primeiro tem a ficha individual de notificação, que é aquela ficha para cada paciente com suspeita ou já o caso confirmado de ter um caso de agravo, de uma notificação compulsória, aliás. Você tem dois tipos. Ah, não, isso aqui é notificação. Aí o sinal possibilita o cálculo de incidência, de prevalência, letalidade, identificação de áreas de risco. A notificação é uma comunicação que você vai fazer para a vigilância sanitária, né, para as autoridades sanitárias, em relação à notificação compulsória. E vai ter dois tipos, tem a sigilosa e tem a contínua. A sigilosa, você pode divulgar fora do quesito ambiente médico se tiver um risco para a comunidade, e contínua, que você vai ter o acompanhamento daquela notificação compulsória ao longo de um período, e caso não haja registros de doenças, de casos novos dessas doenças compulsórias nesse determinado período, você vai ter uma notificação negativa. Sistema de informação hospitalar, que é o SIM-CH, né? SIM, não, CH. SIH, que, gente, eu tô com muito sono, peço muito perdão, que vai disponibilizar dados sobre as internações hospitalares, o tempo que ficou internado, o lugar da internação, os serviços prestados, os procedimentos que o paciente realizou e tudo mais. A gente tem o SIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, que vai constituir as informações basicamente ambulatoriais. Não há dados aqui sobre o diagnóstico ou sobre o motivo do atendimento, né? E tudo mais. Para você possui uma subsistência não, um subsistema de que você precisa ter uma autorização quando você tem procedimentos de alta complexidade. A unidade de registro é o todo paciente, né, o paciente todo. Os dados são registrados em numeração única. A gente tem o ESUS-AB, que é basicamente um sistema, é um prontuário eletrônico que vai constituir todas as informações, assim, da atenção básica, basicamente. É fundamental para você ampliar as ações e o atendimento para a população. O principal fundamento dela é menos fichas e mais informações. E eu esqueci de falar, mas a gente tem o SIM, o dado dele de coleta é a declaração de óbito, e do SINASC, que é a declaração de nascidos vivos. Os indicadores de saúde, novamente, a gente tem os números absolutos, que são aqueles números que dá para contar diretamente nos dedos, porém ele não se apoia numa justificativa, né? Não numa justificativa em si. Ele não se apoia em pontos de referência que permitem conhecer melhor a situação. Os números relativos são porcentagem, índice, coeficiente, que é a taxa, proporção, incidência. Novamente, incidência, número de casos novos. Prevalência, número de casos novos e velhos, assim, em determinado período, né? A incidência para você descobrir o risco, como que fala? O risco que a pessoa tem de adoecer. A proporção é basicamente, você vai ter o denominador, o numerador dentro do denominador, mostra basicamente a relação ao todo, não considera tempo, a proporção. Razão, você vai comparar dois grupos, duas grandezas diferentes, né? O numerador não está dentro do denominador aqui. E a gente tem o índice, que é um tipo de razão especial, é uma proporção padronizada e tudo mais, que eu não entendi muito bem esse índice, não, mas um exemplo que a gente tem justamente é o índice, o IDH, tem o índice de educação, tem o índice de longevidade. O que seria esse índice de longevidade? É o número médio de anos que uma pessoa viveria
a partir da data de nascimento dela, a partir do seu nascimento. Todos esses dados são obtidos do censo do IBGE, tá? Lá no índice. E a gente tem a taxa de letalidade, que é basicamente o número de mortos de uma determinada doença, e o numerador vai ser o número de mortos da doença. Mapas é um tipo de gráfico que você vai ter de uma representação que vai conter informações sobre a distribuição das pessoas quando elas vão buscar serviços médicos, serviços de saúde, e também para identificar os padrões da localização de eventos de notificação compulsória, de eventos de saúde em si. Principais indicadores: taxas de mortalidade no geral, não preciso nem dizer muita coisa, vezes 1.000, né, habitantes, vezes 1.000 não, por 1.000 habitantes da população. Taxa de mortalidade infantil é o número de mortalidade menores que 1 ano. Taxa de neonatal, mortalidade neonatal antes de completar 28 dias, pós-neonatal entre 28 e 364 dias, e o número de mortalidade materna é o número de óbitos por causa de procedimentos obstétricos, por 1.000, 100.000, aliás, de número de nascidos vivos. E é isso. Beijos.